Nessa lição aqui nós vamos aprender sobre heranças hereditárias, tá bom? Então vamos lá. Pode acompanhar aqui pelo telão, tá? Vamos ver aí como nós aprendemos na primeira aula que nós somos formados o quê? Por um corpo, por uma e por um espírito. Então nós somos formados por corpo, alma e espírito. E nós recebemos herança hereditária a nível de corpo, a nível de alma e a nível de espírito. Então nós vamos ver como isso funciona. Então, herança a nível de corpo. Os cientistas eles já descobriram que em nossas células existem várias informações genéticas que herdamos dos nossos pais e que vão caracterizar o nosso corpo. Como? Estrutura óssea, alto, médio, baixo. Estrutura glandular, magro ou gordo. Cor dos olhos, azul, preto, marrom, verde, castanho. Cor da pele, branco, preto, amarelo e marrom. Então são tudo características que nós herdamos dos nossos pais. Onde estão essas características, essas informações? Onde que elas estão? Estão no nosso? Tá, no nosso DNA. Então o nosso DNA, ele recebe informações de características fisiológicas, físicas dos nossos pais. Exteriores, que vão formar a nossa estrutura. Além dessas características que nós recebemos como informações do nosso DNA, dos nossos pais, também nós recebemos deformidades de genes. Então muitas vezes nossos pais eles têm deformidade nos seus genes e eles passam essas deformidades para os filhos. Por isso que nós vemos aí, muitas vezes, crianças com síndrome de Down, crianças com vários tipos de deformidades genéticas que eles herdaram dos pais, né? Também nós herdamos o que? Doenças, predisposições a doenças. Por exemplo, se os nossos pais tiveram diabetes, né, que é uma doença, nós herdamos a informação da diabetes no nosso DNA. Não significa que você vai ser um diabético, mas dependendo de como for o teu dia a dia, desde quando você nasceu, aquilo que você vai comer, o estresse que você vai estar passando, a vida sedentária, tudo isso vai contribuir para que aquela predisposição ao diabetes, num determinado momento da tua vida, venha eclodir. E aí você venha se tornar diabético. Então nós recebemos informações, né, nos nossos genes, dos nossos pais, heranças de doenças que eles carregavam, dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos bisavós, e que estão inseridos no nosso DNA. Então, pessoal, a gente recebe informações também de genes com deformidades, de doenças, de predisposições a doenças. Isso está no nosso DNA. Então, dependendo de como for a nossa vida, aquela predisposição ela pode vir à tona. Então, o nosso adversário, o diabo, ele conhece isso. Ele sabe dessa informação. Ele sabe dessa informação. Por exemplo, ele sabe que você tem uma predisposição a diabetes. Aí o que ele vai fazer? Se você fosse o diabo, o que você faria? Fazer você comer muito doce. Fazer comer muito doce, que mais? Carboidrato. Hein? Carboidrato, né? Massa. Massa, que mais? Mandava ele ser fazendeiro, fazia uma plantação de cana. Plantação de cana. Não pensar de fortes. Não para vida sedentária, que mais? Estresse, né? Estresse, fazer você ficar muito nervoso, né? Bastante bolacha recheada. Refrigerante. Vai criar várias empresas. Uma latinha de refrigerante tem quantas colheres de açúcar? 10. 10 colheres de açúcar. Vocês estão dando. Ai, mas é uma delícia. A tua filha sabe. Ela sabe. A Andresa, ela sabe. Então, se o diabo ele conhecendo essa informação e ele veio para matar, roubar, destruir, o que ele vai fazer? Eu vou chegar lá, ó, não, olha aquele chocolate, olha, e aí você vai, e não é de uma hora para outra. É
anos e anos, anos e anos. Aí chega num certo momento, puf! Aí vem. Aí você já está viciado no refrigerante, você já está viciado no chocolate, você já está dependente de um monte de coisa e você não consegue muitas vezes abrir mão, deixar de lado. E aquilo vai comprometendo, e aquilo vai comprometendo o teu corpo, o teu organismo, e aí uma coisa vai puxando a outra. Vocês estão entendendo? O diabo ele é paciente. A gente está dando essas informações, por quê? Porque é uma batalha espiritual. O diabo ele vai usar tudo que ele tem para nos prejudicar. Tudo que ele tem para nos prejudicar. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Então, se você já sabe de algum histórico dos teus pais que tiveram alguma doença, você já fica antenado, já fica preparado. Entende? Já teve aquele problema, então eu vou me cuidar, eu vou fazer exames, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para poder me precaver de que alguma coisa ela possa acontecer. Então, pessoal, isso daí é importante, tá bom? E além das características exteriores que nós herdamos dos nossos pais, além dessas deformidades genéticas, dessas enfermidades, dessas predisposições, nós herdamos também no nosso físico uma coisa que a gente falou na aula passada. Nós herdamos o quê? O pecado. O pecado ele está arraigado no nosso DNA. Não tem como você arrancar o pecado do DNA. Não tem como você tirar o pecado. Enquanto você estiver vivendo nesta vida, você vai ter esse adversário, o pecado arraigado no teu DNA. Não tem como arrancar ele. Tem como dominar ele. Tem como exercer autoridade sobre ele. Mas não tem como você arrancar ele de dentro de você. Por isso que muitas vezes vão vir pensamentos na tua mente que não são pensamentos de Deus, que são pensamentos pecaminosos, do pecado, né? E muitas vezes você até entra em conflito, fala assim, pô, mas eu sou crente, eu estou pensando nesse tipo de coisa. Mas não, é o pecado que está arraigado no teu DNA, que vem se manifestar através da concupiscência carnal, como diz a palavra de Deus, e aí você tem que se posicionar. Não, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e ponto final. E bola para frente, entende? Então é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa se posicionar em relação ao pecado. E vira e mexe, o pecado vai querer se manifestar. E o diabo, ele sabe disso, ele também tem essa informação. Quem assistiu o filme lá? Vocês viram lá o computador lá dos caras? Aquele computador antigo lá, fazendo lá o gráfico lá, como que tá. Pensa que não. Aqui, dentro das empresas corporativas, o pessoal faz levantamento, faz análise, né, de custo, vê a produtividade, vê um monte de coisa para ver se está produzindo, se está efetivo ou não. E o diabo não vai usar todas essas informações. Ele tem lá o gráfico no Excel lá dele, lá. Ele sabe lá quanto que cada um pisou na bola, em que área que foi, quantas vezes foi por dia, por semana, por mês, se ele está retrocedendo, se ele está voltando a cair naquele pecado. Ele tem tudo isso na palma da mão e ele passa tudo isso para os demônios. Para eles virem te atazanar, te perturbar naquela área lá e te paralisar e impedir que você seja um instrumento de bênção na mão de Deus. Esse é o objetivo do diabo. Te paralisar. Ele te paralisou, pronto. Aí você não oferece. Ô Paulo, e eu fiquei com uma dúvida. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Demônio não se converte? Oi? Demônio não pode se converter? Demônio? O que vocês acham, pessoal? Demônio pode se converter? Não. Alguém tem dúvida? Não tem jeito de demônio converter? Mas e se ele se arrepender? Eu também tenho um pouquinho de dúvida, porque eles devem querer, tipo, Né? tipo, tá muito ruim trabalhar pra mim. Tá muito cansativo. Porque será que eles não têm no coração deles, tipo, pra que eu fui fazer isso? Será que existe arrependimento dos demônios? Coitadinho deles. Um pastor disse que não. Que eles já tiveram sua chance, né? Eu também sempre vi. Então, não tem jeito. Por isso que os demônios, eles se levantam contra a criação do homem. A criação de Deus, que foi o homem. Eles estão irados, eles querem matar, destruir o ser humano.
porque o ser humano ele tem a oportunidade. Eles não têm a oportunidade de voltar. Entende? Então, não tem como não. Demônio se converter, não tem como não. Eu queria falar, tem a ver, porque assim, que demônios são espíritos, né? Isso. Então assim, ele não vai ter vontade porque ele não vai ter a alma, que é espírito. Ele... Não, ele tem a vontade de decisão. O Lúcifer, ele teve o livre-arbítrio de pecar. Ele não teve o livre-arbítrio? Os anjos não tiveram o livre-arbítrio de escolher seguir a Deus e seguir o diabo? 1/3 escolheu seguir Lúcifer. 2/3 dos anjos falaram, não, a gente vai ficar com Deus. Então o livre-arbítrio, os anjos eles tiveram o livre-arbítrio. Só que no caso dos anjos, eles pecaram, eles caíram, eles não têm segunda chance. Da mesma maneira, o cristão que se converte e depois ele retrocede, apostata da fé, é impossível que ele seja novamente renovado. Da mesma maneira. Os olhos dele se abriram. Enquanto que ele estava no pecado, ele não conhecia o Evangelho. Não conhecia Deus. Ele se converteu, conheceu o Evangelho, né? Tá trilhando. Aí chega num determinado momento ele apostata. Pessoal, apostasia é diferente de você sair da igreja. Apostasia é você chegar e falar assim, olha, eu conheço o Evangelho, conheço as coisas de Deus, mas eu tomo a decisão agora de negar a Deus e agora eu vou viver a minha vida. Isso é apostasia. Você conscientemente você fala, eu não vou mais seguir a Deus. É diferente daquele cara, aquele camarada que cai no pecado, se afasta e depois volta para Deus. É o filho pródigo. O filho pródigo continua sendo filho. Ele se afasta, mas depois ele volta. Agora, a apostasia é quando você conhece, teve um encontro com Jesus verdadeiro, e aí você está caminhando, aí você chega num determinado momento e fala assim, não quero mais servir a Jesus. Eu vou viver a minha vida. Entende? Você abre mão da tua salvação. Por livre e espontânea vontade. É apostasia. A pessoa perde a salvação. Hein? Perde a salvação? Perdeu, lógico, aí você perde. Porque você está abrindo mão. Você está dizendo não. Aí não tem como você voltar de novo. Lá em Hebreus ele fala, porque é impossível que aqueles que uma vez foram renovados pelo Espírito Santo e provaram os dons celestiais de Deus, as coisas futuras, e se fizeram participantes do Espírito Santo e recaíram, voltaram para trás. É impossível que novamente eles sejam renovados para o arrependimento, porque novamente eles expõem ao vitupério o sacrifício de Jesus. Em outras palavras, eles não estão dando valor para o sacrifício de Jesus. Entende? Então, esse retroceder não é você pecar, não é você viver na carne, não é você sair da igreja, não é isso. É você... Eu vou ver qual é o capítulo. É impossível você novamente falar, não, eu me arrependo agora, eu quero voltar. Então a pessoa que se afastou somente, no caso, saiu da igreja, ela não perde a salvação. Não perde a salvação. Porque é o filho pródigo. Ele se afasta, aí ele vai para o mundão e depois ele se arrepende. Aí ele volta de novo. Entende? É o filho pródigo, é diferente. Apostasia é você dizer, não, eu conheci as coisas de Deus, a partir de hoje eu não quero mais servir a Deus. De livre... Está negando. Hein? Está negando. Está negando. O que nós aprendemos foi que É, uma vez perder a salvo, salvação, né? uma vez salvo, Sim, uma vez salvo, você é salvo para sempre, a não ser que você se apostate da fé. A apostasia é claro. Lá tem um texto da palavra de Deus que diz que muitos apostataram da fé. Sim. A apostasia é real, ela existe. Entende? A apostasia é real. Entre eles, Hermineu e Fileto foram que apostataram da fé. Você vem para o Evangelho e depois você fala, não quero mais saber de nada. Isso é diferente de você. Porque tem muita gente que, por exemplo, dentro das igrejas pentecostais, você está na igreja, você está salvo. Aí você se afasta da igreja, você perdeu a salvação. Você volta para a igreja, você ganha a salvação. Se afasta da igreja, perde a salvação. Isso não existe. Isso não existe. Entende? Você só perde a salvação quando você, por livre e espontânea vontade, você fala, eu não quero mais Deus. Eu vou servir agora o mundo, eu vou servir o diabo, eu vou fazer a minha vontade. Isso é apostatar da fé. Fala. Então uma pessoa que ela
ela nunca, tipo, foi do Senhor mesmo? Foi, porque apostatar da fé, você já teve uma experiência com Deus. Então ela teve um contato, conheceu a Deus, porque geralmente fala que quem faz isso é porque nunca Nunca aceitou de verdade. Não, porque aí não é apostasia. Aí não é apostatar da fé. Aí é uma pessoa religiosa. Porque o texto lá de Hebreus, ele fala que se fizeram participantes do Espírito Santo. Deixa eu achar aqui. Lá em Jeremias também está falando. Pode ler, se achou, veja. Eu vou ler. É Jeremias 8:4. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor. Quando caem os homens, não se tornam a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Isso, legal. Qual é Jeremias do quê? 8:4 e 5. Olha o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Todos acharam aí? Hebreus 6:4. Olha só o que diz. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. O cara se fez participante, não é simplesmente religioso. O cara não é religioso. Ele não veio para a igreja e se tornou religioso. Ele se fez participante do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E depois caíram. É impossível, diz o texto, que sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que, quanto a eles, então, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Você está entendendo? Então, muitas vezes, o pessoal entende esse recair como se você afasta da igreja. Então, você afastou da igreja, então você perdeu a salvação. Não é nesse sentido. Aqui ele está falando da apostasia. O recair é você dizer, experimentei as coisas de Deus, mas eu não quero mais servir a Deus. De livre e espontâneo. Depois que você tomou essa decisão, é impossível que você novamente se arrependa. É impossível. Você já abriu mão da tua salvação. Senão você vai fazer o sacrifício de Jesus de tolo. Né? Você, eu me arrependo, aí recebe a salvação. Aí você, não quero mais servir a Deus, eu vou servir o mundo, o pecado. Aí, novamente, depois você arrepende. Não, isso não existe. Sacrifício em vão. Hein? Sacrifício em vão. Exatamente. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado contra o Espírito Santo. Exatamente. Aonde que você experimentou as coisas de Deus, depois você tomou a decisão e falou, não quero mais servir a Deus. Aí depois que você fez isso, não tem como mais você voltar. Não, é diferente de você ser fraco, você viver uma vida carnal, muitas vezes o pecado ele tem domínio sobre você, e aí você muitas vezes se desanima, você se afasta da igreja, fica um tempo no mundo, depois você vê que realmente lá não vai dar nada, aí você se arrepende, volta, você é o filho pródigo. É a parábola do filho pródigo. Ele não deixou de ser filho. Ele foi para o mundo, ele deixou de ser filho? Não. Quando ele se arrependeu, ele voltou, o pai falou, não quero mais você. Ele recebeu. Da mesma forma, Deus. Entende? Você se afastou, você quis viver as coisas do mundo, entende? E depois você reconheceu que realmente não vale a pena, aí você volta para o Evangelho de Deus, ele te recebe de braços abertos. Então isso é o filho pródigo, você não deixou de ser filho. Entendeu? Você foi para o mundo, você é filho de Deus, você foi para o mundo, não deixou de ser filho, voltou e Deus ele te recebe de novo. É diferente da apostasia, de você dizer, não quero mais. Fala. Porque já pensou, por exemplo, aí Jesus volta, ela vai pro céu e ela chega, eu não queria ser salvo, eu falei que eu não queria, e ela salvo. Sim, mas eu não queria. Entende, pessoal? Então, é diferente, né? Existe doutrinas aí em relação à perca da salvação. Dentro do meio pentecostal eles creem dessa maneira, que você afastou da igreja, você perdeu a salvação. Aí você volta, você ganha de novo. Vai embora, perde de novo. Perde e ganha. Isso não existe. Entende? Então, mesmo quando você saiu da igreja, se afastou, você não deixou de ser filho, e a tua salvação também, a tua salvação está garantida. Entende? A tua salvação está garantida. É lógico que Deus ele vai te trazer de volta. Você vai vir de volta como filho pródigo. Se você é
filho pródigo. Agora tem muita gente que está na igreja que é somente religioso, nunca teve um encontro com Jesus verdadeiro, e esse se afasta, fica lá, nunca foi filho dentro da igreja, nunca teve salvação dentro da igreja e se afastou, não mudou o quadro dele. Dentro da igreja ou fora da igreja, a situação dele continua do mesmo jeito. Tudo bem? Tranquilo? Vai cair na provinha, hein? Vai cair na provinha, tá? Não, é importante isso, porque senão fica um terrorismo. Aí eu não posso pecar, eu não posso pisar na bola, porque se eu pisar na bola eu perco a salvação. Né? Tem igrejas que fazem terrorismo. Entende? E aí você fica daquele jeito lá e não consegue. Ô Paulo, tem uma perguntinha. Aquele caso que eu te falei há pouco ali, da pessoa que se converteu, se batizou, inclusive, participava dos cultos da igreja normalmente, Sei. e tal. E hoje se afastou da igreja e se diz um ateu. Isso. Isso é uma apostasia? Eu não sei, porque eu não posso julgar. Eu não conheço o coração da pessoa. Eu não sei se ele é um filho pródigo, que ele fala que hoje ele é ateu, mas depois ele vai voltar para o evangelho, ele vai se arrepender e vai voltar, ou se realmente ele nunca teve encontro com Jesus. Então ninguém pode pegar e falar assim, ó, você é assim, porque só Deus conhece o coração de cada um. Eu não sei. Pode ser uma pessoa que nunca teve encontro com Jesus, como pode ser uma pessoa que teve um encontro com Jesus, é um filho pródigo, mas ele vai voltar para a igreja. O filho pródigo sempre volta para o Senhor, até mesmo no leito de dor. No leito de dor. Ele se arrepende e ele volta. Entendeu? E o Farini? Oi? O Farini. Farini? O que é isso? É Farini, não é? Farid? Farid. Ah, do filme? Então, ele é o filho pródigo. Ele é o filho pródigo. Ele se decepcionou com Deus porque o pai dele morreu, ele se revoltou contra Deus, se afastou, endureceu o coração, entende? E depois Deus usou o pastor para ministrar na vida dele, o coração foi quebrantado e ele voltou. E ele se dizia ateu. Mas por quê? Não que ele não era... Tanto é que na conversa que o pastor fala com ele, olha, se você é ateu, por que você tem tanto ódio de Deus? Exatamente. Aí ele fica meio assim. Né? Aí o cara balança, né? É muito da hora esse filme. Né? Então, ele nunca teve... aliás, ele teve um encontro com Jesus, só que ele se afastou. É a parte mais bonita, né? do filme. Hein? É a parte mais bonita. Não, eu achei interessante também quando o pastor falou para ele assim, ó, eu aprendi uma coisa com você. Ele falou, o que você aprendeu comigo? Você não é ateu. Você me disse uma coisa interessante. Legal, né? Não, esse é um filme que eu conheço ele há mais de 30 anos, né? A gente fazia treinamento com o pessoal com esse filme, né? A gente passava o filme na classe, né? Pro pessoal e aí depois a gente debatia o filme, a gente conversava. Como a gente não tem tempo, né, para isso, né? Então vocês assistem em casa e depois a gente vai comentando. Mas é um filme que retrata uma realidade hoje em dia de batalha espiritual que acontece dentro da igreja. Ontem eu estava falando com o Igor, né? Você está dentro da igreja, você está em batalha espiritual, porque aí o diabo ele coloca na tua mente, aquele pregador não está com nada, ele está pregando errado. O outro pregador pregou melhor do que ele. O louvor está ruim, não está com unção. A pessoa está levantando muitas mãos, está repetindo muito o corinho. Não. E aí você vai dando lugar, é uma batalha, entende? Aí você olha pro irmão, para a irmã, e olha a roupa dele e tal. Você sai da sintonia e você já foi roubado. Você já foi roubado no culto. O que Deus ele tinha para ministrar na tua vida, pronto, o diabo te roubou. Porque você tá lá, jogando para cá, para lá. Pensamentos, sentimentos, coisas de fora. Então é uma batalha dentro, e é aquilo que acontece, que nós vemos, que quem assistiu o filme, né? Um pouquinho o que acontece dentro do culto. E em reuniões de ministério, vocês viram a reunião? O quebra-pau? É legal que ele foca bastante na igreja, não é que... Na igreja, não, é na igreja. Né? Na igreja. O primeiro pastor só queria saber antes de jogar tênis. Só jogar golfe, né? Não deu trabalho nenhum. E eu não sei se vocês prestaram atenção, no começo, quando eles estão entrando na igreja, no comecinho do filme, tem um quadro no fundo com um placar. Demônios e cristãos. Eu nunca vi. Vocês não viram?
Presta atenção, no comecinho, na hora que eles estão entrando lá, tem um placar lá, demônios e cristãos, né? E tá, não sei, 3, 4-0 para os demônios, né? Que era do último pastor. E depois, no final, o placar ele muda, né? Então é interessante. Pela porta do fundo, assim, é muito Aí uma coisa interessante. também interessante que os demônios falam, ele fala assim, mas esses aí a gente não precisa se preocupar muito. Aí o outro fala, não, Essa igreja é aquele que fria, parece que não vai fazer nada, que vai me derrubar a Eles gente. ficavam falando que era um pastor jovem, que ia ser Era Não. tolo, o pastor jovem é tolo. E aí E eles começaram a se preparar, né? Isso. Começaram a Mas formar o assim, exército deles. eu fiquei feliz. Que havia, com certeza, havia ali uma batalha espiritual com aquele pastor novo. Aí os demônios começaram a formar também o exército deles para combater. Exatamente. Só que eles não desistiam, né? Interessante também a hora, né, que eles ficaram tudo em volta do pastor, querendo, na Nossa, verdade, eu- influenciar a mente, sentimento. Oprimir ele. Primeiro Aí na hora que ele começou a orar, ele deu a palavra. E qual que foi a oração dele em cima da palavra? Em cima da palavra. E aí, não sei se vocês perceberam, um dos demônios é boiola, você viu? Tem um demônio que é meio, né? Entende? Mas é cômico, mas é uma realidade. E acontece, aqui a gente não tem, aqui a estrutura da nossa igreja, ela não tem assembleia com a igreja. Mas lá na primeira Santo André, e o Beto ele sabe, saía cada quebra-pau. Aquilo que acontecia lá no filme, muitas vezes saía nas assembleias, né? Aí era um grupinho aqui, outro grupinho aqui, um debatendo e tal. Então, e travava, a igreja não ia para frente. Você está entendendo? Então o diabo ele aproveita essa situação para jogar um contra o outro. Fofoca, E eles né? falavam das pessoas antigas, tipo assim, Tiago, nossa, esse Tiago que foi mandado pra cuidar dele, coitado, foi lá pro saco. Lutero lá, o demônio lá. Né? Esse demônio pegou o Lutero pela frente, aí pegou não sei mais quem. É muito engraçado. Ele tem Davi, Aí acaba o primeiro eles falando, ele venceu dessa vez, mas a gente vai continuar. Então, e não sei se vocês, no final, a batalha ela continua. Os demônios perderam aquele momento, mas eles vão se recompor e vão continuar novamente, entende? Então essa batalha ela é contínua, não tem trégua, entende? Tem muito crente que fala assim, eu vou tirar férias. Aí tira férias da Bíblia, não lê mais a Bíblia naquele mês, não ora mais, não jejua mais, não faz mais nada. Tirou férias. Aí o diabo ele pinta e borda, né? Então não tem férias. Para o cristão não tem férias. Tem que continuar. Tá bom, pessoal? mas ele se manifesta na nossa casa também, no sentido. Todo lugar, todo lugar. Pessoal, agora heranças hereditárias a nível de alma. Nós vimos a nível de corpo, agora nós vamos ver heranças hereditárias a nível de alma. Outro aspecto que herdamos de nossos pais são talentos como música, esporte, teatro, artista, médico e etc. Se forem exercitados nessa direção, haverá uma grande possibilidade de desenvolvermos as mesmas habilidades dos nossos pais. Então, talentos. A gente herda, a nível de alma, os talentos dos nossos pais. Da mesma forma, nós herdamos geneticamente dos nossos pais informações que vão dar forma ao nosso corpo. Também herdamos aspectos da alma que vão definir o nosso temperamento. Então, os jovens aí tiveram, né, domingo passado, domingo, né, sobre temperamento, né? A gente já ouviu um pouco a Maria Zida falar sobre temperamento, né? E é uma coisa que todos nós temos. Existem 4 tipos de temperamentos, a gente vai ver aqui nesse gráfico, né? Sim. Existem aí o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, tá? Dentro de cada temperamento existem as coisas boas e as coisas ruins,
dentro de cada temperamento. As coisas boas vão sendo melhoradas cada vez mais e mais, e as coisas ruins, Deus ele vai trabalhar na nossa vida para que venham ser melhoradas, tá bom? Todos nós temos um pouquinho de cada um desses temperamentos, tá? Mas existe um predominante. Existe um temperamento que é predominante. Por exemplo, eu sou colérico, predominante colérico. Eu sou 40% colérico, 30% sanguíneo e o restante é dividido entre fleumático e melancólico. Então o meu predominante é colérico e o sanguíneo também veio junto, tá? São fortes, né? Vem junto. Então a gente vai fazer aqui um exercício, tá bom? Vocês estão vendo aí o gráfico aí? De cada temperamento, a parte de fora é a parte boa. E a parte de dentro é a parte ruim. Então vocês vão fazer um círculo em volta das coisas boas que refletem em vocês, né? Não, eu sou desse jeito, eu sou desse jeito, sou desse jeito. E as coisas ruins, não, eu sou desse jeito, sou desse jeito. Então vocês vão marcar as coisas boas que são reais na tua vida e as coisas ruins que você enxerga que também acontecem na tua vida, de todos os temperamentos. E aí a gente vai fazer um mapeamento aqui para ver qual que é o temperamento de cada um de vocês. Vamos lá então? Vamos dar aqui um exemplo. Eu também. Esse é o meu problema. Vamos dar um exemplo aqui dos 4 temperamentos numa situação. Foi passado aquele vídeo para os jovens dos temperamentos? No vídeo de hoje eu vou falar sobre temperamentos. E não é uma nova forma de temperar a comida. E nem significa temperar alguma coisa. Se todo mundo entendesse um pouco sobre temperamento, o relacionamento entre as pessoas seria muito mais fácil. Tem gente que é o que é, e a gente se revolta tentando transformar a pessoa, e depois que não consegue, vai ficando louco de raiva. Quando na verdade o que ela é por um motivo. Temperamento. A diferença entre temperamento para caráter é que caráter tem como mudar. Tem gente que tem o caráter ruim e quando conhece Jesus, começa a ter um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus, tem o caráter transformado, para ser uma melhor pessoa. Mas o temperamento é bem complexo de se mexer, porque vem com ele quando ele nasce. Eu conheço o cara, por exemplo, que tem o caráter ilibado, ou seja, o cara é honesto, gente boa, é legal com as pessoas, mas geralmente no meio de uma conversa pode se rolar umas patadas. Parece que o cara é bipolar mesmo. Às vezes ele dá uns estouros assim. Ei, e o jogo ontem lá? Assistiu o jogo? Levanta o jogo comigo não! Irmão, benção por aí. Dá pra entender nada, o cara é meio estourado às vezes assim. Mas depois de muito prestar atenção nele, temperamento. Descobri que ele era colérico. Mas mesmo assim a Bíblia ainda ensina, independente do seu temperamento. Provérbios capítulo 15, verso 2. A língua do sábio é cheia de sabedoria, e a do tolo cheia de estupidez. Mas também aconselha a gente quanto a agir com pessoas que possuem um temperamento difícil. Provérbios capítulo 15, no verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Existem 4 tipos de temperamento: fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. E a gente tem um pouco de cada um, na verdade, só porque um fala mais alto. Existe a predominante, existe a alabachúria. Alabachúrias! Não usa isso não. Tá saindo quase línguas aqui. Existe a predominante, como é que é? Predominante. Existe a predominante e a secundária. Que é secundária. Menos importante que a primeira. Mas existe uma que toma mais conta de você, entendeu? Um dos temperamentos. Peraí, mas por que a gente tá falando disso aqui mesmo? Todos nós nascemos de um jeito. Todos nós nascemos numa caixinha. Mas não significa que você precisa morrer dentro dela. Todos os temperamentos são bons e podem ser úteis para Deus. Existem defeitos em todos os temperamentos, mas é aí que você começa a pensar sobre a sua vida e sobre os seus defeitos. É aí que você começa a refletir sobre a sua necessidade de melhorar. E Deus usa todos os temperamentos para tudo. Você vai encontrar pastores coléricos, por exemplo, que estão lá no púlpito fazendo o quê? Eu já disse que não quero ver celular nessa igreja. Desliga, eu vou quebrar teu celular. Eu vou fazer oração para Deus destruir o celular nessa igreja. Ô menino, pai! Mata aquele moleque ali, desliga o celular aí, feliz. Já existem o quê? O melancólico. Irmãos, eu já falei, misericórdia. Vocês querem me matar? Vocês querem me matar? Quantas vezes, ô líder, vai lá, pega o celular desse menininho, leva ele pra mãe dele, pelo amor de Deus. Fleumático.
Deus, me dá paciência. O fleumático, ele pensa mais. Ele pensa, qual estratégia eu posso ter para que não use celulares na igreja? Já sei. Bloqueador de celular. Ele instala os bloqueadores de celular e nenhum celular funciona quando entra na igreja. Se fosse é só falar, ô líder, toma o celular daqui, o moleque ali. E se o cara não quisesse dar, ele falou, então pega o menino no colo, leva a mãe dele também, com o celular e tudo. Ah, mas ele tem 18 anos. Leva na orelha, porque igreja não é lugar de ficar brincando no celular. Você tá fazendo como se o sanguíneo fosse um cara bom, ele não é. Eu sou sanguíneo. Ele ia fazer tudo errado. O sanguíneo estraga tudo sempre. Ele ia apelar também. Não, quem não apela, hein, velho? O cara leva o celular pra igreja, meu irmão, e vai ficar brincando com o celular, meu irmão. Ainda bem que o pastor colérico não usa arma, meu irmão. Ainda bem. Senão ele ia destruir o celular do cara com tiro. A importância de você saber quem você é saber quais são as áreas que o Espírito Santo precisa agir na sua vida. Isso é se conhecer, beleza? No plano cartesiano, Jesus está no meio, ele é o temperamento perfeito. E se nós temos que se parecer todos os dias com Jesus, é tentar tratar os nossos defeitos nos nossos temperamentos para se encaixar naquilo que Jesus tem para nós. Então, descubra os seus defeitos e procure em Jesus, o nosso modelo principal, como você pode ser melhor. Em resumo, todos nós nascemos numa caixa e o objetivo do Senhor é nos tirar dela e nos colocar em um padrão melhor, em melhorar, em evoluir. Transforme você pela renovação da sua mente, muda você que tudo muda ao seu redor, beleza? Você lembra? Lembra. Então, vem aqui, fala aqui pra gente. Ó, Já fui. pessoal, Ajuda aí, Gabi. eu fiz um vídeo, montei um vídeo sobre os temperamentos, foi passado para os jovens, tá? Ele vai representar os 4 temperamentos numa situação na vida de um pastor, tá bom? Então, qual que é a situação? O pastor ele vai reagir em função do seu temperamento, em função de uma situação em que os jovens, os adolescentes, começam a mexer no celular durante o culto. Essa situação. Eles mexem no celular durante o culto. Aí vamos ver como que cada pastor, cada temperamento reage, tá? Então vamos lá, qual é o primeiro então? Posso fazer o colérico? Pode. Aí se fosse só o jovem. O colérico, vamos ver o colérico, como que ele age em relação a isso. Eu não falei pra você desligar o celular já? Você tá com o celular ainda na mão aí? Quer que eu desenhe pra você? Tá cabendo na cabeça do adolescente. O melancólico? Não, o colérico ainda continua. Colérico? Dá um tapa na orelha daquele moleque lá. Ele é assim. Cata aquele celular dele lá. Ô pai, o que você tá fazendo aí? Dá um tapa na orelha dele, pega o celular dele. Que é isso? Na hora do culto fazendo isso? Eu sou colérico, sou assim. Não é educação, tem educação, não? Aí eu... Posso fazer o melancólico? Melancólico, aí ele vai fazer o melancólico. Pô, Gabi, já não te falei pra você desligar o celular? Você também não estou ministrando a palavra? Você tem que prestar atenção, não tem como você com o celular na mão. Esse é o melancólico, ele chora, né? Ele vai diante da situação, né? E vai. Ele não tem não é muito enérgico, né, na situação. Fleumático. Fleumático. Você lembra do fleumático? Não, porque o fleumático, né, ele cria uma situação, né? O fleumático eu não sou. Você não lembra? Eu lembro. Então fala, Gabi. O fleumático, ele pensa mais antes de agir. Isso. Ele aguenta a situação, aí ele pensa o que eu posso fazer pra mudar. Ó, pessoal, presta atenção. O pastor está falando, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar bloqueadores de celulares. Aí eles vão parar de usar os celulares. Nossa, jamais pra isso. Então o fleumático, ele pensa. Pensador. Ele é o pensador, ele não explode na hora, ele já começa a pensar o que ele vai fazer para resolver o problema. E o sanguíneo? Esse sou eu. Como que o sanguíneo ele age? Já dá uma surra, já. A surra é o colérico. Ixi, eu não lembro também. É porque eu peguei o vídeo no final. O camarada lá faz o sanguíneo porque ele é sanguíneo, né? Ele não dá muita trela pro sanguíneo. Mas o sanguíneo é o seguinte, ele é muito de dar, porque o pastor Edson, ele é sanguíneo, e o Beto ele conhece, né? Ele vai, faz isso, faz aquilo. Ele manda todo mundo fazer um monte de coisa e ele só fica lá. Ele dá ordem. Só vendo, né? A coisa acontecer. Ele não põe a mão na massa. Ele dá ordem, faz isso, faz aquilo, mas ele tá lá, né? Ele é mandão, né? Então essa é desse jeito. Por exemplo,
nós estamos aqui na reunião de célula, aí vem a irmã trazendo uma bandeja com um monte de copo de suco, né? E aí ela vai, tropeça, caiu, deixou cair no chão. Aí vamos ver como que reage os 4 temperamentos. O melancólico já começa a chorar. Olha, quebrou aquele copo que você ganhou no teu casamento. E agora? E aí ela começa a fazer todo um drama em cima daquilo lá, né? O fleumático, que é aquele que é pensador, não. O que aconteceu? Já vamos pegar lá e já vamos fazendo e tal, né? Não, sem problema. E já vai resolvendo a situação. O melancólico, o sanguíneo, ele fala, ó, vai lá, faz isso, aquilo lá, pega uma vassoura e tal. Ele não põe a mão na coisa, ele só vai dando ordem. E o colérico, ele fala, pô, o que você tem na cabeça? Não prestou atenção. Ele já vai cobrando. Então, esses são os temperamentos, né, predominantes de cada um. Então você se identifica aí como que você reagiria numa situação dessa, entende? O que você é predominante, se é colérico, fleumático, melancólico, né? E dessa maneira tem as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins, os defeitos, Deus ele vai tratar. Até você chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Muitas vezes vai demorar muito. Vai demorar muito, né? Uns aprendem rápido, outros demoram muito para aprender. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Nós herdamos também a nível de espírito. Nós falamos lá, nós temos herança a nível de corpo físico, nós temos herança a nível de alma e nós também herdamos a nível espiritual. Também temos herança a nível espiritual. Como que é isso? Nesta área nós herdamos a influência maligna em que os nossos pais se envolveram, como espiritismo, umbanda, candomblé, satanismo, seitas e etc. Criando assim vínculo com os demônios e permitindo que eles venham agir sobre a sua descendência. Como que isso acontece? Vamos lá. Nós temos aí o camarada, possuindo corpo, alma e espírito, onde nós já aprendemos que no corpo físico nós herdamos o pecado e as características fisiológicas. Na alma nós herdamos deformidades de alma e também como coisas boas nós herdamos dos nossos pais. E no nosso espírito, que é agora, o que a gente herda a nível de espírito? Então vamos ver a influência espiritual, como que ela vai sendo passada de geração para geração. Vamos ver aí um exemplo. Nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Quantas gerações nós temos aí? 4 gerações. Só para a gente fazer um exemplo de como que acontece. Então vamos supor que o teu tataravô, ele se envolveu com a maçonaria. Ele se envolveu com a maçonaria e lá dentro da maçonaria ele fez vínculos, ele fez alianças, né, com demônios, né, e aonde a influência desses demônios começaram a agir na vida do teu tataravô. Ô Paulo, só um minutinho, esclarece para mim, o que é os maçônicos? Maçonaria é uma seita onde que eles aceitam todas as religiões para participar das reuniões deles. Eles precisam ser convidados. Para você entrar dentro da maçonaria, você precisa ser convidado por alguém lá de dentro. Mulher não participa da maçonaria. É proibido. Existem lojas maçônicas que tem só de mulheres, mas dentro de homens, as mulheres não participam. E lá dentro, você sobe de grau em grau, até o grau número 33, que é o grau de grão-mestre. Tá? E aí, de grau em grau, você vai tendo... coisas vão sendo faladas para você. Depois do terceiro grau, você começa... Até o terceiro grau, você acha que é uma religião como outra, é uma organização secreta, mas depois do terceiro grau, você começa a ver que começa a entrar coisa do ocultismo. Né? Como coisa de você ficar dentro de um caixão, alguns rituais, né, que são feitos dentro da maçonaria.
quem entra na maçonaria não pode sair da maçonaria, tá? Se sair da maçonaria, geralmente o pessoal acaba matando, né? Então, o meu sogro, o pai da minha esposa, ele foi maçom, ele foi até o 3º grau, ele era evangélico, só que depois ele adoeceu e ele falou, ó, não vai dar mais para mim participar, ele se afastou da maçonaria. O tio dela, que por parte da mãe dela, que é lá de Pernambuco, é aquele político Arraes, não sei se vocês lembram, né? Miguel Arraes, né? Então, ele é da maçonaria, ele já, não sei que grau que ele está dentro da maçonaria. Então, é uma seita demoníaca. Quando você se envolve lá, você se envolve com demônios, tá? Quando eu conheci um pastor que ele foi satanista, e aí eu conheci ele num congresso, ele é lá de Belo Horizonte, aí a gente fez amizade, ele veio em casa, a gente fez um mapeamento aqui da cidade de Santo André, e nós estávamos passando em frente da loja maçônica aqui de Santo André, que fica em frente do Coração de Jesus, e aí vimos lá uma pessoa sair, nós pegamos e entramos dentro do salão, né, exterior, e aí nós estávamos vendo lá as fotografias, os monumentos, e aí entrou dois maçons. E eles entraram, assim, perplexos, apavorados. Como que a gente estava lá dentro, né? E aí eu falei assim, eu me identifiquei e falei assim, olha, a gente está querendo saber se está aberto para o público e tal. E aí ele falou, não pode entrar aqui não. Ah, é? Ah, não sabia, porque a gente pensou que podia estar vendo aqui como que é a loja de vocês. E aí eu me identifiquei, né? Que o meu sogro ele foi maçom. E aí eu falei do Miguel Arraes. Na hora que eu falei do Miguel Arraes, ele já mudou a conversa. Ah, é? Você é parente no Miguel Arraes e tal? E aí começamos a conversar. Vocês não querem olhar aqui a nave principal? Nunca poderia acontecer isso de introduzir alguém dentro da nave principal. É o salão principal onde é feita as reuniões. Aí ele abriu a porta. Imagina só. Daqui para lá é a porta que vai para a nave principal. E eu estou do lado de fora. Na hora que eu vou e entro assim e coloco o pé aqui dentro, o ambiente espiritual ele muda. Totalmente muda. Totalmente muda. Você começa a sentir todo o glamour da maçonaria. Entende? Você começa a sentir toda aquela sedução de se envolver com a maçonaria, de ter em retorno dinheiro, posição política e um monte de coisa que dentro da maçonaria você consegue, né? A maioria dos governantes no mundo inteiro são maçons, né? Adolescente jovem também participa? Ou só não, geralmente quem é empresário, quem tem posição política. Não é qualquer um que é convidado para participar. Médico também participa. Profissionais, liberais, né? Engenheiro, né? Pessoas que têm, que dentro da sociedade podem ser usados para os fins deles, né? Então, existe a influência demoníaca dentro da maçonaria. Aí o tataravô se envolveu com isso. Aí ele teve um filho que também herdou a influência desses demônios da maçonaria. Só que ele falou assim, eu quero buscar outro caminho. Aí ele se envolveu para o catolicismo. Aí ele se envolveu e aí veio a influência dos demônios dentro do catolicismo. Então esse daqui, o bisavô aqui, ele já tem a influência dos demônios da maçonaria e os demônios do catolicismo. Aí o teu avô herdou por herança, né, os demônios da maçonaria, herdou por herança os demônios do catolicismo e se envolveu com o espiritismo. Então nós temos aí demônios da maçonaria, catolicismo e espiritismo agindo na vida do teu avô. Aí o teu pai herdou os demônios da maçonaria, os demônios do catolicismo, os demônios do espiritismo e se envolveu com a Umbanda. Então nós temos aí 4 linhas de demônios, né? 4 linhas de demônios que estão agindo na vida dos teus pais. Aí você herdou, antes de você se converter, você herdou a influência de todos esses demônios na tua vida. De todos esses demônios na tua vida. Você não vai em nenhum desses. Mesmo que você não vai. Você herdou a influência. A influência espiritual, ela vai seguindo de geração em geração. Ela vai seguindo.
Você herdou essa influência. Aí o que acontece? Você se converte. Você se converte. Na hora que você se converte, você quebra essa influência, você quebra essa migração de geração em geração. Você quebra ela. Só que esses demônios que agiam nos teus antepassados, para onde que eles vão? Eles vão embora? Hein? O que diz a palavra de Deus? 1 Pedro 5,8. Seres sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa sagar. É o próprio diabo que está andando em derredor de você? Não. Quem são? São os demônios. São os demônios. E que demônios são esses? São os gabirotos que vão passando de geração em geração. São os mesmos. Só que agora que você se converteu, esses demônios não têm como agir de uma forma direta na tua vida como agia nos teus antepassados. Porque você quebrou a aliança. Você não está mais aliançada com esses demônios. Os teus antepassados, eles estavam aliançados com esses demônios. Os demônios pintavam e bordavam. Agora você fez aliança com Cristo. Quebrou a aliança com esses demônios. Só que esses demônios, eles vão ficar de braço cruzado? Não. Eles vão estar ao teu derredor. Porque a palavra de Deus diz que ao nosso redor quem estão? Os anjos de Deus. Você tem a proteção de Deus. Só que esses demônios que agiam na vida dos teus antepassados, na vida de uns, levavam para o vício das drogas, da bebida, para outros ao adultério e por aí vai afora. Esses mesmos demônios vão agir na vida de vocês, porque eles já conhecem todas as informações que vocês herdaram dos teus pais, a nível de corpo e a nível de alma. Parece muita coisa. Você está entendendo? Eles conhecem que você herdou a nível de corpo fisiológico dependência para o álcool. Você tem essa informação no teu DNA. O teu bisavó, ele era pinguço. Ele era viciado na pinga. Essa informação, ela está no DNA e veio para o teu DNA. Existe uma predisposição no teu DNA a você beber, a você entrar no vício da bebida. E o diabo, ele sabe disso. Você está entendendo? Por exemplo, isso a nível fisiológico. Por exemplo, a nível de alma. Por exemplo, os teus antepassados, eles eram promíscuos, homossexual, adúlteros, né? Então toda essa informação está no teu DNA. E aí o diabo, ele vai procurar o quê? Potencializar, despertar essas predisposições para elas virem à tona, para você tomar uma decisão errada e aquilo lá vir trazer problema para você. Eles não podem te forçar a você fazer nada, mas eles podem te influenciar, te seduzir, te enganar para você tomar uma decisão errada. Entende? Então eles têm todas essas informações, a nível de corpo, a nível de alma, que você herdou. Então, eles vão usar tudo isso a favor deles. Para desta maneira paralisar a vida de vocês, destruir a vida espiritual de vocês, tentar destruir a vida familiar e por aí vai afora. Fala. E por que numa mesma família, assim, a influência deles é maior? Independente de ter aceitado Jesus ou não. Por exemplo, né, nós somos 7 irmãs e 2 homens. As minhas 6 irmãs, elas fumam e gostam bastante de cerveja. E eu e meus 2 irmãos não. Mas talvez se você começasse a beber, sei lá, você não ia... Mas nunca Eu gostei. acho que Nem toda, veja bem, nem toda a influência, nem, por exemplo, bebida, né, vício, nem todo vício é uma influência espiritual. Muitas vezes não tem influência espiritual. Você foi para o mundo, você está no mundo e você acabou bebendo, você gostou de beber. Então, a situação aconteceu hoje aqui. Talvez os teus antepassados nunca tiveram problema de bebida. Mas você começou a ter problema de bebida. De gostar de beber, de gostar de fumar. Porque você tomou essa decisão. Não significa que foi um demônio do antepassado que te levou a fazer isso. Você está entendendo? Nem todas as decisões que nós tomamos, nem tudo aquilo que nós fazemos que é pecado, que é errado, tem uma influência demoníaca. Nem toda. Mas a maioria existe uma influência espiritual. Eu falo isso porque meu pai bebia. Né? E outra coisa que a gente está em dúvida, assim, você colocou no mesmo grau os demônios, né, do catolicismo, do espiritismo. No catolicismo, os demônios agem também assim? Pô,
Eu sei que tem um demônio da idolatria. Tem um demônio atrás de cada santo, de cada imagem. É uma manifestação. Tem um demônio atrás de cada imagem. Eu não estou dizendo que aqui é mesmo grau. Cada uma dessas seitas aqui, ela tem uma influência espiritual diferente, que age de uma forma diferente, entende? Existem demônios que agem dentro da maçonaria que são diferentes. Por exemplo, os demônios que agem dentro da maçonaria, eles te levam, te seduzem para o materialismo, para você se envolver com o materialismo. Os demônios do catolicismo que agem no catolicismo te seduzem, te levam a se envolver com a religião, com a religiosidade. Os demônios do espiritismo, eles te levam você a se envolver, a ser seduzido pelo aquilo que vai acontecer depois da morte. Então você recebe aquela doutrina do espiritismo, da reencarnação, então você fica seduzido por aquilo lá. Se eu não conseguir me acertar nessa vida, eu vou reencarnar, eu vou viver na outra vida de uma forma melhor, para mim subir de grau, né? É um outro tipo de sedução. E os demônios da Umbanda, eles te seduzem para você buscar coisas que dentro da Umbanda, você, por exemplo, para você ser beneficiado na tua vida emocional, na tua vida financeira, em todas as áreas da tua vida. Você faz tipo uma aliança com esses demônios, né? Então, cada um dos demônios que age dentro dessas seitas, ele tem um objetivo. São diferentes, mas que eles estão agindo, né? E eles vão influenciando as pessoas que se envolvem com eles. Então, quando você se converte, você rompe essa migração. Só que esses demônios, eles não vão embora. Ah, vamos deixar, o cara se converteu, agora não tem mais jeito, vão embora. Não, eles vão estar lá, porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, e eles vão ficar de espreita lá, né? Tentando, lançando um pensamento, uma seta inflamada, um sentimento, tudo para levar você a tomar uma decisão errada. A gente vai entrar na lição de livre-arbítrio, e nós vamos ver na lição de livre-arbítrio como isso acontece, tá? Então a gente está trazendo algumas informações, um pouquinho em cada aula, para depois vocês verem que vai tomar um corpo, o quadro, a figura, ela vai se tornar mais clara para vocês. Por isso que a gente falou que a primeira aula é importante. Entende? A primeira aula é importante porque vai refletir em todas as outras aulas. A gente vê já aqui na segunda aula que você precisa entender que você é formado por corpo, alma e espírito. Que você recebe herança a nível de corpo, de alma e de espírito. Então você já começa a entender a influência do diabo. O diabo, ele tem uma estratégia a nível de corpo, a nível de alma, a nível de espírito. E uma reflete na outra. E uma reflete na outra. Então você precisa entender isso. A batalha espiritual, ela começa aí, na nossa vida pessoal. Para depois, lá na frente, quando você ministrar a libertação na vida de uma pessoa, você poder entender o que está acontecendo com ela. Você poder entender se aquilo lá é um problema de causa raiz no corpo, na alma ou no espírito. Para você entender se aquela manifestação é uma manifestação de possessão ou de opressão. Então você vai aprender várias coisas para você poder ministrar de uma forma mais efetiva na vida da pessoa. Porque você já está aprendendo, você já está desenvolvendo no dia a dia. Ô Paulo, e todos aqueles que não têm o Senhor, então, são reféns do... Todos. Misericórdia. Claro. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem meio termo. Não tem coluna do meio. Ou você está nas mãos de Deus ou você está na mão do diabo. Não tem jeito. Não existe espaço vago, né? Hã? Não existe espaço vago. Não. Ou está preenchido por um ou por outro. Veja bem, não significa que você não tem Jesus no teu coração que você é possesso. Não estou dizendo isso. Tem gente que vai no centro de Umbanda e não fica possesso. E tem gente que nunca foi no centro de Umbanda e fica possesso. A gente vai aprender isso lá na frente, por que isso acontece, tá bom? Então, uma pessoa que não tem Jesus, ela é manipulada pelo diabo, de uma forma ou de outra. Ela está na mão do diabo, não tem proteção nenhuma. Fala. Mas aí, por exemplo, minha mãe, ela era evangélica, cristã e tal, ela servia a Deus. Aí eu nasci, só que aí eu já não quero. Mas aí quando aí foi quebrado na vida dela, os demônios que agiam. Isso. Aí quando eu nasço já não tem na minha vida, ou tem? Claro que tem, eles estão... Não, assim, tipo, eles
tipo, foi quebrado, eles ficam ao derredor. Aí, Mas como você não tem Jesus, a influência deles na tua vida vai ser diferente. Você está entendendo? Vai ser diferente na tua vida. Você não tem a proteção de Deus. Eles vão te levar você para o mundo, para as coisas do mundo, de uma forma bem fácil. Vai manipular você de uma forma tão fácil para que você vá para o mundo. A salvação é individual. É individual. Agora, a tua mãe, vê bem só, a tua mãe como autoridade, se ela estiver orando por você, ela vai se colocar à frente e vai te dar proteção e vai te dar cobertura. Mas aí ela vai sair. E ela vai batalhar por você, enquanto você não se converte. Então, isso pode acontecer, e aí Deus, ele dá a proteção para você, através da tua mãe. Mas não que a tua mãe é crente, você não é, então você tem a proteção. Se ela orar por você e interceder por você, sim. Se ela não orar por você, fica vulnerável. Então a cobertura de uma autoridade, ela é muito importante. Então se os pais têm filhos que não são cristãos, eles podem ser cobertura em autoridade sobre os filhos, até que eles venham se converter. Tá? Isso acontece até, por exemplo, com os nossos... Aí agora eu entendo. Por exemplo, quando na igreja os líderes falam com a gente, os pastores, sobre cobertura. Então é como se eles realmente estivessem à nossa frente. Então aquilo que viria pra gente, vai pra eles. E quando é o contrário, Paulo? Os filhos são convertidos, os pais não. Então, aí os filhos oram pelos pais. Mas ele também pode ser quebrado. Cobertura não é cobertura, né? Não é cobertura de autoridade, porque os filhos não são autoridade, mas é cobertura no sentido de intercessão. Tem o mesmo valor? Cobertura espiritual. Você está intercedendo, você tem a intercessão do filho em relação aos pais de proteção. Está orando e está intercedendo e está dando cobertura. Entende? Na casa, por exemplo, a Fátima e o Felipe oraram 12 anos por mim. É. Não é? Sim. Quer dizer, eu era o cabeça da... Não tem problema. A intercessão, se colocar na brecha, independente se você é autoridade ou não. Então, se colocaram na brecha a teu favor e oraram por você, como nós falamos na aula passada, lembra? Então, você se coloca na brecha em favor de uma pessoa. Por exemplo, eu posso me colocar na brecha em favor dele, eu não sou autoridade sobre ele. Semana, quando eu fui orar por uma amiga minha. Oi? Lembrei de hoje, eu tava conversando com uma amiga minha e eu vi um monte de coisa. Primeira vez, assim, eu pude ver um monte de coisa que ela precisava. Aí eu vi, só que antes de eu orar, eu falei, mas Deus, eu comecei a orar por ela, tudo que tá indo pra vida dela vai pra mim. Mas Deus, por favor, me guarda. Eu falei alguma coisa assim, antes de... Aí quando eu orei por mim, nossa, agora eu vou, olha, Senhor, Jesus, mas não, eu falei assim, Jesus, esteja à minha frente, que eu vou estar na frente dela, mas esteja na minha frente, mas foi muito engraçado. Então, pessoal, tudo isso daí não é para ter medo, entendeu? A gente precisa entender que todos nós somos chamados para orar, para interceder, entende? Então a gente está trazendo uma informação para você, mas não é para botar medo, para fazer terrorismo, né? Mas é para se apropriar daquilo que você é em Cristo Jesus. Autoridade. Onde que está o diabo dentro da palavra de Deus? Onde que está escrito? Onde que ele está? Debaixo da onde? Hein, Gabi? Aonde está o diabo? Aqui, ó. Bate firme. Está debaixo do teu pé. Então, ponto final. Não tem o que ficar com medo. A palavra de Deus diz que Deus nos colocou assentados juntamente com Cristo Jesus acima de todo principado, poder, potestade. Ele não deu poder para pisar em cima da cabeça de escorpiões e cobras. Então, a autoridade está com a gente em Cristo Jesus. Não é para você ter medo. O diabo ele coloca medo para você deixar de se apropriar daquilo que você é em Cristo Jesus. Fica paralisado, né? Exatamente, fala. Então, como você falou, que a esposa dele e o filho orou por ele. Isso. No caso, a mesma coisa, o Amós e a Andressa. Só que então eles não são autoridades sobre a minha vida, eles só estão orando. São intercessores. Não, seu marido é. O marido é, não é? O marido é. Ah, tá. O marido é, mas eles se tornaram intercessores de você. Ah, tá. Como a gente pode ser intercessor um do outro. Exatamente. Você está entendendo? Sem ser autoridade.
Só que a responsabilidade da autoridade já não, ele não. Só o marido que é a autoridade, a esposa não? O marido é o cabeça, ele é a autoridade sobre a mulher. Entende? Em termos de autoridade espiritual. Em termos de autoridade espiritual. Mas não significa que a esposa não pode orar pelo marido, que ela não pode interceder por ele. Entende? É o mesmo valor. Você entendeu, né, Adriana? Entendi. Entendeu direitinho, né? Entendi. Autoridade é marido, tá? Perguntas? Eu quero perguntar assim, que eu oro pelos meus filhos, né? Mas eu pensava sempre assim, que se eu sou serva de Deus, eu sou propriedade de Deus. Né? Isso. Sou propriedade de Deus. Aquilo que nasce de mim não é fruto do pomar de Deus? Não. Não. Volta que eu não entendi. Faz a pergunta. Ela está falando assim, eu sou crente, então eu tive 2 filhos, eu tive um filho, eles nasceram, então eles também nasceram... Eles nasceram da proteção de Deus? Não, sou serva de Deus. Isso. Então, o inimigo não pode tocar em mim porque eu sou coberto com a proteção de Deus. Isso. Mas o meu filho nasceu de mim. Então, se eu sou uma propriedade de Deus, o inimigo não pode tocar Na vida deles? nem na minha vida, nem na vida dos meus filhos. Na vida deles pode, porque eles não têm aliança com Deus. Você está entendendo? Eles não têm aliança com Deus. Se os teus filhos não têm aliança com Deus, o diabo ele pode influenciar. É lógico que você, como autoridade, como mãe, você pode interceder por eles e dar cobertura por eles. Então você fica dando proteção para eles no sentido espiritual, através da oração. Você está entendendo? Mas eles estão vulneráveis. Eles estão vulneráveis. Então depende muito da oração da mãe. Você está entendendo? Dos pais. Orar e interceder pelos filhos, até que eles venham se converter. Tem muito filho que o diabo não mata porque tem uma mãe que está orando e intercedendo. A gente acha que isso é só frase, tipo, Não. tá orando. Não, é uma realidade. A mãe do pastor Adalberto, eu conheci ela ainda. Ela era uma senhora baixinha, cabelo branquinho, e ela, joelho no chão, orando de madrugada pelos filhos, e um a um foi vindo para Jesus. Um a um, né? Então, é importante uma mãe, um pai que ora pelos filhos, que intercede pelos filhos, entende? Que dá a cobertura. Mas os filhos eles precisam tomar a decisão, eles precisam fazer aliança com Deus.